E aí, galera, vamos pro terceiro vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre os pacotes, que nem tá aqui, para que eles servem, né, os pacotes no Java, para que servem os comentários, para você deixar dicas no código, para que outra pessoa consiga entender o que você fez ali no método ou na classe. E também, por final, vamos falar sobre variáveis, os tipos das variáveis, os tipos primitivos, os wrappers e também a string. Então, bora pro vídeo. Então, galera, vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos seguir a setinha aqui. Aqui é o início, né? Então, vai começar aqui pelo cantinho aqui, pelos pacotes. Os pacotes, a gente vai dar uma aumentada nas coisas aqui. Então, galera, aqui a gente tem um exemplo dos pacotes, né? Aqui a gente tem, por exemplo, só um exemplinho para mostrar, né? Uma área de trabalho sem nenhuma pastinha, nada, né? Então, ficaria tudo bagunçado. No caso aqui, com os pacotes, né, que é a mesma coisa no Java, é a mesma coisa que fosse pastas. Então, aqui você tem as pastinhas tudo separadinho, então você sabe onde cada coisa tá. Por exemplo, aqui só as classes do Java, tá tudo aqui. Então, essas aqui são chamadas de pacotes no Java. E aqui tem uma regrinha também que eles mostram, e quando você vai criar um projeto em Java, geralmente eles usam o domínio invertido aqui, ó. Ao invés de você colocar seu site.com.br, você coloca o contrário, por exemplo, coloca br.com.seu site mais o projeto dentro desse domínio aqui que foi feito, entendeu? Então, bora pro próximo aqui. Aqui a gente tem um exemplo de como é feito os pacotes dentro do Java. Aqui tem um projetinho em Java e aqui tem os pacotinhos. Cada pastinha dessa aqui é chamada de pacote, ó, tá vendo? Então a gente tem aqui, ó, src, aí tem o br, que ali, como foi explicado ali em cima, que ele é feito invertido, ó, seu site com IBR, que seria o contrário no caso, né? E dentro dele você tem um projeto, com todas as classes que seu projeto vai utilizar. E aqui, ó, para você ver depois como a importância disso é que se você for, por exemplo, puxar uma classe que você necessita para outro lugar, você só importa pelo nome aqui, ó, tá vendo? O nome dos pacotes. Você segue essa hierarquia aqui e você consegue puxar outra coisa que vem de outra classe. Então, galera, continuando aqui, vamos seguir aqui. Voltando para o início aqui, né? E vamos aqui para o lado dos comentários, né? Agora a gente vai falar sobre os comentários. Aqui a gente tem o primeiro comentário no Java, né? Que é o de linha única, 2 barras. Quando você coloca 2 barras aqui, ó, você pode, por exemplo, aqui a gente tem uma variável inteira chamada maxAttempts e ela tem o valor de 3. Aí para você, se você quiser colocar um comentário, você coloca em uma linha só, você coloca aqui, ó, // limite de tentativas de login, por exemplo, isso é um exemplo. Daí, no caso aqui, ele está mostrando para você também o exemplo correto, né? Que você só explica o porquê ou um detalhe não óbvio. E do lado tem um modo incorreto de você usar isso, que você não pode usar com redundância ou alguma coisa que é óbvia. Então você coloca, por exemplo, aqui, você cria uma variável chamada i, do tipo inteiro, com valor 0. Daí você coloca aqui que você explica tudo que já está aqui. Você declara a variável i e inicializa com 0. Então isso aqui é um comentário desnecessário. Aqui mesmo está falando que é um comentário inútil e porque o código já diz isso. Entendeu? Então aqui a gente tem o primeiro tipo de comentário, que é o comentário de linha única. Agora vamos para o próximo. Então aqui a gente tem o segundo tipo de comentário, né? Que é o de múltiplas linhas. Então aqui começa com uma barra e um asterisco e termina com asterisco e uma barra também. Aqui a gente tem o modo correto e o incorreto. No caso correto aqui, ó, você pega, por exemplo, que você quer comentar uma parte do código, né? Então você pega aqui, você começa aqui, coloca barra, asterisco e termina aqui embaixo, ó. Aí aqui você coloca, por exemplo, esse código aqui, ó, system out print ln e ele vai mostrar isso aqui na linha de comando, né? No prompt. E aqui tem um comentário também, ó, comentário para a produção, no caso aqui. Se você fizer desse jeito, essa linha não vai executar, porque todos os comentários, quando você coloca como comentário, o Java ignora isso, quando ele faz a compilação do projeto, né, no caso, né, do código. E daí, aqui, ó, isso aqui embaixo ele fala já, é útil para desativar o código durante os testes. Isso aqui é mais usado para você desativar mesmo, se você quer testar alguma coisa, então você pega e você comenta ele só apenas para teste. Mas você também pode colocar para várias linhas, no caso, né, se você precisar. E aqui tem um modo incorreto, ó, aqui ele fala, ó, cemitério de código. Aqui você faz quase a mesma coisa, sabe? Aqui você pega e você comenta esse código. Só que o problema aqui é que aqui é um código antigo.
você geralmente acontece da pessoa ficar comentando muita coisa. Ela comenta e depois ela não tira do código. Então aí fica como tá deixando aqui, tá falando aqui, ó. Não deixe o código morto. Então, quando você pegar um código que ele é antigo, não precisa comentar, você apaga mesmo. Não deixe comentado porque no caso, se você precisar voltar, se você estiver usando o Git, ele utiliza esse controle de versão aqui. Então você é só voltar no Git lá que você pega o código de volta. Você não precisa ficar deixando nos comentários no código, no caso, né? Então, continuando agora aqui, a gente vai para o terceiro tipo de comentário, que é o esquema do Javadoc, que é uma barra, asterisco, asterisco, e depois termina com asterisco e uma barra. Aqui a gente tem o modo correto e incorreto novamente. Então aqui, ó, por exemplo, aqui se você quiser comentar, por exemplo, o que faz um parâmetro, o retorno de um método, por exemplo, então você vem aqui, ó, você coloca barra, asterisco, asterisco, e daí você fala o que ele faz, ó, calcula a área, no caso desse aqui tá dando um exemplo, tá? E aqui a gente coloca o asterisco, arroba parâmetro, aí coloca o nome aqui, ó, do parâmetro, no caso, que é esse aqui, ó, raio, e fala o que ele faz, ó, raio do círculo. Depois você pega e faz a mesma coisa com o return aqui, ó. Return é o double aqui, ó. Ele retorna, no caso, a área calculada, né? E é o retorno do método, tá? Então aí, com isso, ele gera a documentação automática e legível, que nem tá escrito aqui. E aqui a gente tem o modo incorreto, que é a sintaxe errada. Então aqui você pega, ó, você já coloca errado, porque aqui tinha que ser barra, asterisco, asterisco, mas você coloca somente um. Daí você fala aqui a mesma coisa, só que e ele finaliza certinho, ele finaliza também certinho. Só que ele não vai gerar porque ele não está seguindo o padrão que é esse aqui, ó, barra, asterisco, asterisco e termina com asterisco, barra. Então, ele mesmo aqui ele já fala ó, que ele não gera o Javadoc. E esse é o terceiro tipo de comentário no Java. Então vamos lá, continuando aqui, a gente vai subir aqui, a gente vai aqui seguir a linha do início e vai chegar aqui nas variáveis, né? Então a gente vai começar aqui pelo lado esquerdo e vamos para os tipos primitivos do Java. No Java a gente tem 8 tipos primitivos bases no caso, né? A gente tem aqui ó, os primeiros aqui, ó, números inteiros, que são os valores brutos. E a gente, para começar, a gente tem o byte. Ele vai de menos 128 a 127. Depois a gente tem o short, que vai de menos 32.768 a 32.767. E por terceiro a gente tem o int aqui, que vai desse número gigantesco aqui até esse daqui. E no caso aqui, tanto negativo como positivo, né, no caso. E aqui ele já mostra que ele tem 32 bits, no caso, né? E o int é usado aqui mesmo fala já que é usado em 99% dos casos, né? Geralmente ele é muito usado, o int. Tem um padrãozinho assim. Mas a gente pode usar os outros também, né? E aí acima do int a gente tem o long. E aqui são, são números gigantes mesmo, né? No caso. E no caso aqui a gente sabe que é um long quando você tem um L aqui, ó, um L maiúsculo do lado. Se quiser criar uma variável do tipo long, você tem que colocar um L aqui do lado para falar que é. Então, continuando aqui, a gente tem o ponto flutuante, que são os decimais, né? Tem ponto no caso, né? O primeiro que a gente tem aqui é o float. Ele tem aqui uma menor precisão e tem um sufixo de F no final também, que é igualzinho aqui do long. Então, se você colocar algum número assim, ele também aqui, ó, aproximado, é esse número gigantesco aqui também, tá? Mas geralmente é aqui igual do início, ó, 1.4, 3.4, assim, quando você for, tipo, declarar uma variável do tipo float, sabe? Então aqui, ó, você declara 1.4 e daí você coloca o F aqui minúsculo do lado, então já sabe que é o float, né, no caso. E depois dele, a gente tem aqui também um padrãozinho também que geralmente usa, né? Ele tem o dobro da precisão, né? E também é um número gigantesco, também aqui, ó, pode colocar aqui no caso, né? Mas é basicamente igual o float, sabe? Só que tem mais precisão, né? Ele tem mais números de precisões para você utilizar no caso, né? Então até aqui, ó, 4.9, 1.8 e por aí vai. Então, continuando para o próximo aqui, temos o texto e lógica, no caso, né? Aí a gente tem o char aqui, que basicamente é o único caractere, igual tá aqui, ó. E ele é utilizado, né, com aspas simples. Aqui tá errado, tá? Nesse desenho tá errado. Aqui ele está com aspas duplas, mas no caso é aspas simples, tá? Aqui no caso, quando for aspas duplas, geralmente não, é para strings. E aqui aspas simples. Então, você vai declarar uma variável do tipo char. Então, no próximo aqui a gente tem o boolean, né? Que geralmente ele obtém aqui true ou false. E também é muito usado em if ou else, né? Para você falar se é verdadeiro ou falso, assim.
mais ou menos um exemplo bem básico assim para você entender. Então vamos continuar aqui. Aqui a gente tem um exemplo de como eles são no Java mesmo, né? No caso aqui, ó, por exemplo, a gente tem um byte. Então aqui, ó, pode ver que ele até coloca aqui o nome da variável. Aqui você tem o tipo da variável, tá? E aqui tem o nome da variável e aqui o valor da variável. Isso é para todos, tá? Então aqui, ó, você tem o tipo da variável é byte, o nome dela é pequeno e o valor dela é 127. Como foi falado aqui em cima, ó, tá vendo? O byte, ele vai de menos 128 a 127. Então, quando você vai declarar ela aqui, ó, por exemplo, eu declarei ela com 127. Então, ela é um byte. Se você declarar maior que isso, por exemplo, que nem 32, ela vai dar erro, se você for declarar como byte. Então, você já tem que declarar, por exemplo, aqui o short, né? Então, aqui é o tipo short com nome de médio e aqui o valor dele, ó, que é o valor máximo no caso dele aqui, 32.000. Depois a gente tem o int, que é o padrãozinho, que geralmente é o que mais usam, sabe? Então aqui tá com o valor 100. Então, esse aqui é um valor que vai até... Foi até mostrado aqui, ó. Um valor gigantesco aqui, tá? E depois a gente tem aqui também o long. Que aqui, ó, olha o tamanho desse valor. Gigantesco. Mas aqui, ó. No final dele aqui a gente tem um L, né? Para demonstrar que ele é um long. Aí depois a gente tem os pontos flutuantes aqui. Os decimais, no caso, né? O float, ó. Ele tem a menor precisão aqui. Ele fala mesmo aqui. No próprio nome da variável já ele fala, né? Então tá aqui, ó. 3.14, 15, 9, e depois coloca o F no final para dizer que é float. Temos o double também, que é que ele tem uma maior precisão, então você consegue ter mais casas aqui. Além disso, né? Então você coloca 3.14, 15, 92, 105 e por aí vai. Ele, geralmente aqui, ó, tá escrito aqui é o padrão para decimais, porque tem esse dobro da precisão. Depois os dois últimos aqui a gente tem o de texto e lógica. O char aqui, que é o caractere, né, que eu falei, que ó, aqui tá correto, tá o modo certo, tá? É aspas simples, então aqui você coloca um A, você vai atribuir esse valor do A essa variável aqui do tipo char, então você coloca aqui aspas simples. Como ele diz aqui, é o único caractere com aspas simples. E por último, o boolean. Então, o boolean aqui, ó, você vai falar que essa variável aqui, ela tem um valor true. Então, é do tipo boolean, ó, tá vendo? Você podia colocar false, só pode ser esses dois. Se você colocar do tipo boolean, só pode ser true ou false. Então, continuando aqui, a gente vai para o próximo aqui, seguindo a linha aqui das variáveis. O próximo, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, vou colocar no centro da tela. Aqui, ó. Então, essa é a famosa string, né? Que é aqui no Java, aqui, ó, a gente colocou um guia didático aqui para os iniciantes, né? Que é mais fácil para entender. E aqui tá falando o que é uma string. Ó. A string basicamente é qualquer texto. Por exemplo, o Java aqui e aqui, ó, tem que ser aspas duplas para você indicar que é uma string. Se você colocar aspas simples, ele vai dar erro. Aqui embaixo está escrito, é um objeto que guarda uma sequência de caracteres, letras, números e etc. Então é basicamente isso aqui, ó, uma sequência de letras, ó, tá vendo? Isso é uma string. Para você, por exemplo, se você quer criar uma variável do tipo string, então você pode colocar letras, números, só que tem que ser aqui dentro da aspas simples. E aqui a gente vai pro segundo, ó. E aqui vamos pro segundo, né? O segundo é que ele é um objeto, ó. Ele é um objeto não primitivo. Ele não é que nem, por exemplo, o char, o int. Ele não é. Ele é diferente. Ele é diferenciado no caso do Java aqui, ó. Então, o que ele tem? Ele tem métodos também junto dele. Ele é bem parecido com o próximo que eu vou falar depois, tá? E aqui, ó, a diferença de char, uma letra só. Lembra que o char é uma letrinha só e ele é aspas simples. A string é uma classe complexa. Então aqui no 3 a gente tem os superpoderes e tem como se fossem métodos, vários métodos úteis, né, que você pode utilizar quando você declara a string aqui, ó, por exemplo, a string de texto com valor de Java. Então quando você declara isso, você pode pegar esse texto aqui, você pode dar ponto uppercase. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as letras, se tiverem minúsculas, vai transformar todas em maiúscula. Por exemplo, aqui você tem também o texto.length, que daí ele vai te dar o tamanho da string, por exemplo, que nem aqui, ó, 4, no caso, ele vai te falar qual é o tamanho dessa string. E tem também aqui esse exemplo de texto.contains, e daí ele vai procurar dentro desse texto, aqui nesse exemplo, se tem o A e o V. Ele vai lá dentro da string e procura, que nem aqui ele teria, então ele daria como true, no caso, né? Ele tem essas duas letras lá. Continuando aqui, ó, ele fala aqui embaixo aqui, ó, que vem com várias ferramentas prontas para manipular o texto. Então agora vamos para o 4 e também aqui no 4 é o famoso, né, que falam, né, que ele é imutável. No caso a string não muda, não tem como. Você criou uma string uma vez, você não consegue mais mudar ela, né? No caso aqui tá mostrando um exemplinho aqui que ele tá dentro de uma caixinha com um cadeadinho. Então aqui no exemplo texto.replace, você vai trocar o J pelo C. Só que isso ele até acontece, só que aqui embaixo ele vai falar, ó, se você alterar, o Java ele cria uma nova string, só que a original nunca muda. Então,
Se você for alterar se você vai dar um replace nessa string, ela vai criar outra string no lugar. Ela não vai mudar a string que já existe. Vamos continuar aqui para o próximo, né? Para a próxima linha aqui. Então, estamos aqui no último tipo das variáveis do Java, né? Então, são os wrappers. Os wrappers é como se você criasse uma caixinha, te dá parecido com a string, que vai te dar uns poderzinhos assim para você poder utilizar os tipos primitivos, né? No caso aqui, ó, eu já vou demonstrar o que eles fazem, tá? Aqui no caso, por exemplo, aqui a gente tem aqui o byte, que é o tipo primitivo. A gente tem o byte maiúsculo aqui, ó. Ele é o wrapper do byte, entendeu? Aí temos o short, basicamente é todos parecidos. Aqui tá errado, tá? Que aqui estão dois iguais, tá? Me perdoe por isso. Na hora que eu criei lá eu não percebi. Aí aqui tem o long também, que ó, ele é maiúsculo, o float também, o double. Nós temos todos aqui basicamente com a primeira letra maiúscula, né? Daí ele cria esse objeto aqui, ó, do wrapper, né? No caso, nas classes wrapper, né? Só que somente o char aqui, que nós temos, me perdoe se eu falar errado essa palavra, tá? Mas aqui no caso do char, ele é o character. Eu não sei se pronuncia assim certinho, tá? Basicamente, eu acho que é mais ou menos assim. E temos o boolean também, que também aqui só deixa maiúsculo a primeira letra. Aqui, ó. E aqui embaixo tem uma nota, ó. String já é uma classe objeto, não é primitivo. Então é só para lembrar que a string não entra aqui porque ela não é uma primitiva, né? Ela é uma classe separada no caso do Java, né? E continuando aqui, a gente tá falando por que usar os wrappers, né? Aqui tem as vantagens sobre os tipos primitivos, no caso, né? A primeira vantagem é que ele tem os métodos úteis, né? Que você pode converter. No caso aqui tá até... São vários métodos, tá? Aqui é só um exemplo, tá? Então aqui tem o exemplo aqui do integer, né? Você criou a classe wrapper, lembra que no caso do int aqui, ó, se você voltar, aqui, ó, faltou o int, né? É por isso que acho que foi colocado igual aqui. No caso do int, também é parecido com o char aqui, tá? Ele é diferenciado. É o int e desse lado seria integer, igualzinho tá aqui, tá, ó. Igualzinho tá aqui, ó, integer. Integer, também posso estar falando errado, tá? Acho que o correto seria integer. Então, quando você faz isso aqui é uma classe wrapper do int. Tá? É como se fosse a caixinha que embrulha ele, tá? É invólucro que fala. Aí então aqui você pode dar um parse int de uma string. Você tem uma string aqui, você pode transformar essa string num integer. Aqui embaixo tá falando, ó, primitivo não tem métodos próprios. Então se fosse um primitivo você não conseguiria isso, porque ele não tem esses métodos. Então no segundo exemplo aqui a gente pode ver que os wrappers também, ó, a segunda vantagem no caso, né? Ele pode ser nulo, tá? Os wrappers também pode ser, você pode tipo deixar eles nulos que não tem problema nenhum. No caso da variável primitiva já não pode acontecer isso, daria um erro. E também eles são muito utilizados nas coleções, como ArrayLists e no map, no set. Basicamente não existe isso daqui, ó, que tá mostrando aqui embaixo, tá? Não existe uma lista com um tipo primitivo, tá? Isso não existe. Elas são geralmente colocadas assim, ó, list o integer, para dizer que é do tipo inteiro. Porque o conteúdo que está dentro da lista é inteiro. Então, continuando aqui, vamos pro próximo. Aqui a gente tem um exemplo do wrapper, tá? Aqui está mostrando os wrappers em ação. Métodos poderosos. Aqui o exemplo com integer. Então aqui tem uma conversão, ó. Você pode ver que é a mesma coisa que foi feito ali em cima, ali no caso do exemplo que eu mostrei, tá? O integer parse int. No caso aqui, parse int, ele quer dizer que ele vai transformar essa string, tá? 1, 2, 3... inteiro, então vai transformar num número mesmo. Aqui, ó, string para número, ó, tá até mostrando aqui, ó, uma conversão de string para número. O primitivo não faz isso. O wrapper converte texto em número. Então, se você tem um wrapper, você consegue fazer essa conversão diretamente. Também aqui, ó, o segundo tem as constantes úteis que você pode utilizar. Geralmente tem várias horas que você precisa utilizar essas constantes aqui, por exemplo, de máximo valor e tal. Então você pode fazer isso com o integer. Você só pega e coloca o ponto máximo value e ele já pega, já utiliza o maior valor que é do integer. Os wrappers têm constantes com os limites do tipo que você faz. Entendeu? Aqui no caso é o integer, então ele vai ter o limite que o integer pode alcançar no caso, né? Então aqui a gente tem o terceiro, tá? A comparação também, ó, maior, menor ou igual. Então você pode comparar as coisas também. Ó. Você pode pegar aqui, ó, wrapper integer e comparar 10 com 20. Então ele faz essa comparação para você aqui, ó, e mostra qual é o menor e qual é o maior. No caso aqui ele mostra menos 1 é menor que, ó, ele retorna menos 1, 0 ou 1 para ordenar os valores. Então aqui ele faz meio que uma ordenação tipo através desse menos 1, 0 e 1.
E aqui embaixo tem aqui também escrito, ó, o wrapper encapsula o valor primitivo e oferece um kit de ferramentas completo para você trabalhar com ele. É basicamente que ele pega o valor primitivo, ele cria uma caixinha e daí te dá vários métodos que você pode utilizar para fazer várias coisas. Então aqui a gente tem um exemplinho, tá, de como os wrappers é utilizado. Aqui você só ignora essa string, tá? Vamos aqui pro integer, mas basicamente podia ser também aqui o integer no lugar, tá? Você seta aqui, ó, por exemplo, você tem um set, ele é do tipo integer, então todo o conteúdo dele vai ser inteiro, tá? Aqui a gente tem um map também, que ele tem aqui a chave valor, no caso, né? Que a chave dele é uma string, e também você poderia colocar o integer aqui também. E aqui a chave dele é string, no caso, mas poderia ser integer, tá? Eu falei. Aqui estou dando um exemplo de wrapper, e a string não é um wrapper, é uma classe separada, mas é basicamente parecido também. E o double aqui também, tá? Que é o valor do caso quando você for criar um mapinha. Então bora aqui continuar. Então aqui a gente tem outro tópico bem legal, que é o autoboxing e o unboxing. Então, o que acontece aqui, o autoboxing? O autoboxing, ele pega um primitivo, tá? Um tipo primitivo, no caso aqui um inteiro. Então ele joga aqui no Java, no compilador do Java, no caso, tá? Aí ele faz automático, ele transforma esse tipo primitivo aqui para um wrapper, tá? Que é aquela caixinha que foi explicado tudo, que ele cria como se fosse uma caixinha e dá vários métodos para os tipos primitivos para poder utilizar eles, no caso, quando você precisar. Aí o unbox é o contrário, você pega esse wrapper e você, através do compilador, eles fazem tudo isso automático, tá? Isso é o próprio Java já faz para você, ele transforma isso num tipo primitivo, no caso para você, sei lá, você somar algo que você precisa que seja só de tipo primitivo, no caso, né? Eu vou mostrar um exemplo depois, tá? Aqui a gente tem até um warning aqui, tá? Que quando faz essa conversão, o objeto aqui não pode ser nulo, tá? Que senão ele acarreta em um erro aqui de unbox, tá? Um unbox aqui, ó. O famoso null pointer, tá? Então vamos continuar aqui para o próximo. Aqui a gente tem um resuminho do que é autoboxing e unboxing no Java. E aqui ele fala, ó, facilitando a vida com cuidado. A gente tem o primeiro cenário aqui, que era antes do Java 5, que você tinha, por exemplo, um inteiro aqui, no caso 10, você tinha que fazer essa conversão manual para, no caso, o wrapper, né? No caso, o integer de 10 aqui, ó. E aqui a gente tem aqui, por exemplo, ó, aqui a gente indicava que ele era um integer, desculpa falar errado, e aqui a gente tem o nome dele, tá? E a gente pegava o integer aqui e fazia value of do, aqui no caso, tipo primitivo, né? Do 10 aqui, ó. Aí depois que você fazia isso, você teria que pegar e você falar que o tipo dele é um int, pegar o nome dele aqui, e daí pegar, atribuir isso ao objeto que foi criado, tá? Ponto int value. Então aí você convertia esse wrapper para um tipo primitivo. E aqui fala, ó, o código é chato e verboso para usar em coleções. No caso do ArrayList. Você imagina fazer isso tudo em ArrayList? É complicado, né? Então aqui a gente vai pro segundo, né? O autoboxing. Aqui já fala embrulhar. Então automático. Você tem aqui o tipo primitivo 10, né? No caso, ele solto. Aí a gente tem o compilador e o wrapper. Aqui, ó. Aí você tem aqui, você só indica que ele é um wrapper do tipo integer. Aqui você dá um nome para ele, do número e o 10. E o Java magicamente já faz isso para você. O compilador já transfere isso para um tipo primitivo que está aqui, tá? Que deveria ser um int, né? Para um integer. Para você utilizar em qualquer lugar, tá? Aí a gente vem aqui para o terceiro. No terceiro é o contrário, é um unboxing. Então ele faz o contrário do autoboxing aqui, né? Ele pega aqui o wrapper. E daí o Java compilador aqui, ó, ele pega e inverte isso para o tipo primitivo. Pode aqui fazer tipo uma conta. Então você precisa de 2 tipos primitivos para você fazer essa conta, né? Então ele converte isso automaticamente para você. Ó, aqui, ó. Aqui tá o exemplinho, tá um int com resultado, né? É o tipo int com resultado. E aqui você pega o número mais 5. No caso, o número aqui, ele é um wrapper. Então o Java já converte isso para você para fazer a continha aqui certinha. Aqui está explicando aqui embaixo que o compilador desembrulha o objeto para operações e atribuições. Então, continuando aqui para o último, né? O 4, no caso aqui, ele fala que é a pegadinha por causa do null pointer exception, tá? Que você tem que tomar cuidado quando você for utilizar aqui para fazer essa conversão. E no caso, o wrapper, o integer aqui, ele não pode ser nulo, tá? Se ele for nulo, ele vai cair aqui no pointer exception, ele vai te dar um erro, né? Então, sempre verifique se o wrapper não é nulo antes de contas críticas. No caso, na hora que você for fazer essa conversão, verificar se ele não é nulo. Então, continuando aqui, eu só queria aqui, ó, agradecer vocês por assistirem, tá? Eu acho que eu tentei passar um pouco do jeito que eu entendi, tá? Porque no caso aqui dos vídeos, como eu já falei, eu tô tentando estudar e tentar passar para vocês, coisa para ajudar alguém, tá?
Então, se você gostou, deixa o like aí, se inscreva no canal aí também. E espero que tenha gostado do vídeo, tá? Espero você aí no próximo vídeo. Até!